Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade às nossas leituras, hoje com o livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 135, Renovação Necessária. Todos esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, onde Paulo de Tarso diz o seguinte: não extingais o Espírito. E Emmanuel comenta: quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem no mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem todos os dias no coração ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Bela lição, renovação necessária. Essa lição trazida por Emmanuel a partir de uma carta de Paulo de Tarso nos faz refletir profundamente de como nós estamos negligenciando na nossa renovação, na nossa transformação. Muitas vezes é verificado entre nós um medo de assumirmos a nossa espiritualidade, de assumirmos o quanto nós estamos ligados a Deus, ligados ao Evangelho, ligados a um sentimento coletivo de amor, porque nós achamos que não estamos correspondendo àquilo que a sociedade ou aquilo que algumas pessoas da sociedade nos cobram. Ficamos presos no dia a dia, nos costumes do dia a dia e muitas vezes presos àquele pensamento da sociedade em que reprimem aquele que se entrega a Jesus, aquele que se entrega ao Evangelho, aquele que se doa a Deus ou aquele que simplesmente mostra o seu devotamento a alguma coisa ligada ao Evangelho ou qualquer outro sentimento. É importante que para a nossa renovação deixemos de lado esse sentimento de medo de apresentarmos como divulgadores do Evangelho ou para escondermos daqueles que não gostam da forma como pensamos, da forma como agimos, para demonstrar verdadeiramente. Às vezes nos escondemos tanto que quando voltamos para o plano espiritual não progredimos nada. Não colocamos em prática o amor, a caridade que Jesus apresenta para nós.
A renovação é necessária porque é a partir dessa renovação, dessa transformação, dessa modificação da forma de agirmos é que vai nos diferenciar quando chegarmos no plano espiritual, demonstrando o nosso amor, muito mais do que demonstrando, exemplificando e trabalhando na caridade, mostrando que somos capazes de mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, trabalhando em benefício do próximo. Esquecendo que muitas vezes é nos cobrado que tenhamos posicionamentos duros com relação a uma ou outra situação. O importante é lembrarmos do Evangelho de Jesus, lembrarmos do perdão, do amor e da misericórdia. Quando pensarmos dessa forma, poderemos analisar a sociedade e tomarmos as nossas próprias decisões a respeito das situações, das notícias, do dia a dia e daquilo que nos é cobrado, para demonstrarmos que o amor é fundamental e somente o amor nos transforma. Somente o amor nos coloca junto de Jesus. Somente o amor faz com que o nosso espírito se transforme, se modifique e cresça, buscando efetivamente acendermos a nossa própria luz. Que a paz do Mestre Jesus permita que a nossa reflexão, permita que nós possamos todos os dias fazermos algo para refletirmos sobre como estamos vivenciando o amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.